Você já se perguntou por que alguns homens parecem completamente obcecados por certas mulheres, enquanto outras, mesmo sendo lindas e interessantes, são facilmente esquecidas? A resposta não está na beleza física, no dinheiro ou nas estratégias de sedução que você vê por aí. Está na neurociência. Existe um interruptor no cérebro masculino que, quando ativado corretamente, cria uma fixação tão profunda que ele literalmente não consegue tirar você da cabeça. E não estou falando de joguinhos psicológicos ou manipulação emocional. Estou falando de ciência real, de como o cérebro masculino funciona em níveis que a maioria das mulheres nem imagina. O que vou compartilhar com você hoje vai contra tudo o que você aprendeu sobre conquista masculina. Vai te chocar descobrir que o sexo incrível, por exemplo, pode até viciar um homem temporariamente, mas não é isso que cria apego duradouro. Na verdade, muitos homens podem ter experiências sexuais fantásticas e ainda assim continuar procurando algo mais, porque o que eles realmente buscam está em uma área completamente diferente do cérebro. Quando você entende exatamente como ativar essa área, você não precisa mais competir com outras mulheres, não precisa mais se preocupar se ele vai te trocar por alguém mais nova ou mais bonita. Você se torna literalmente indispensável na vida dele. Fique até o final deste vídeo, porque vou te mostrar os 3 pilares neurológicos que fazem um homem se tornar emocionalmente dependente de uma mulher específica. E se você quer potencializar ainda mais sua feminilidade e confiança, não deixe de conferir o link no comentário fixado. Selecionei os produtos de beleza mais bem avaliados da Amazon que realmente fazem diferença na autoestima feminina. São aqueles itens que toda mulher deveria ter na nécessaire para se sentir radiante e poderosa todos os dias. Existe um segredo que poucas mulheres conhecem sobre o funcionamento da mente masculina, e ele pode transformar completamente a forma como você se relaciona com os homens. No cérebro masculino, há um verdadeiro interruptor emocional, um gatilho neurológico que, quando ativado da forma correta, provoca uma fixação e um apego profundo a uma mulher específica. Esse mecanismo é muito mais complexo do que a maioria imagina, pois não se trata apenas de atração física ou desejo sexual. É algo que vai além da superfície, tocando camadas mais profundas da psique masculina. Quando esse interruptor é acionado, o homem deixa de ver você como mais uma opção e passa a te enxergar como a escolha definitiva. Muitas mulheres cometem o erro de confundir desejo sexual com dedicação emocional verdadeira. Mas esses são 2 universos completamente diferentes no cérebro masculino. O desejo sexual é como uma chama intensa que queima rapidamente. Ele pode ser provocado por estímulos visuais, pela novidade ou pela conquista, mas raramente cria vínculos duradouros. Já a dedicação emocional nasce de uma necessidade muito mais profunda, uma fome que nem todos os homens sabem identificar em si mesmos. Quando uma mulher desperta essa dedicação genuína, ela não está apenas satisfazendo um impulso físico, mas preenchendo um vazio emocional que muitos homens carregam sem nem perceber. É aí que mora a diferença entre ser desejada e ser verdadeiramente amada. O sexo, por mais intenso que seja, é apenas um momento passageiro na vida de um homem, mas a conexão emocional genuína se torna parte da estrutura interna dele. Enquanto o prazer físico se esgota em questão de minutos, a necessidade de conexão emocional é constante, como uma sede que precisa ser saciada diariamente. Homens que descobrem essa diferença frequentemente relatam uma sensação de despertar, como se finalmente entendessem o que realmente buscavam em seus relacionamentos. É por isso que alguns homens podem ter experiências sexuais incríveis com diversas mulheres, mas se apegam emocionalmente apenas àquela que conseguiu tocar essa parte mais profunda dele. E quando isso acontece, algo muda permanentemente na forma como ele vê não apenas você, mas todo o conceito de relacionamento. A dopamina é frequentemente mal compreendida. Muitos acreditam que ela seja a molécula do prazer, mas na verdade ela é a substância química da motivação constante, da busca incessante por algo mais. No cérebro masculino, a dopamina funciona como um motor interno que nunca para, sempre empurrando o homem em direção ao próximo objetivo, à próxima conquista, ao próximo desafio. Essa é a razão pela qual homens podem se sentir viciados em metas, competições e validação externa. Não é apenas uma questão de ego.
é literalmente como o cérebro deles foi programado para funcionar. Quando você entende isso, começa a perceber que grande parte do comportamento masculino está diretamente ligado a esse sistema de recompensas interno. E aqui está um insight poderoso. O autoconhecimento sobre esse mecanismo pode revolucionar seus relacionamentos. O cortejo e a sedução são como combustível puro para o circuito dopaminérgico masculino. Cada mensagem não respondida, cada encontro marcado, cada pequena vitória na conquista dispara rajadas intensas dessa substância no cérebro dele. É por isso que homens podem se tornar obsessivos durante a fase de conquista, planejando estratégias, analisando cada palavra sua, interpretando sinais. Eles literalmente ficam viciados no processo de te conquistar, porque cada pequeno avanço libera uma dose de dopamina que os faz sentir vivos e motivados. Por exemplo, quando um homem passa horas escolhendo a foto perfeita para te enviar, ou quando ele muda toda a agenda dele para te ver, não é apenas interesse romântico. É o cérebro dele sendo sequestrado por esse sistema químico poderoso. A saúde emocional dele fica temporariamente dependente dessas pequenas vitórias na conquista. O problema é que o sexo, embora intenso, apenas reforça esse ciclo dopaminérgico sem necessariamente criar apego duradouro. É como adicionar lenha numa fogueira que queima forte mais rápido. Um homem pode ter uma experiência sexual incrível com uma mulher, e mesmo assim, continuar buscando novos estímulos, novas conquistas, porque a dopamina sempre pede mais. É aqui que mora a diferença crucial entre ser dedicado ao evento, o sexo, a conquista, o momento e ser dedicado à pessoa. Quando ele está fixado apenas no evento, você se torna substituível. Qualquer mulher que desperte a mesma intensidade dopaminérgica pode ocupar seu lugar. Mas existe uma química cerebral diferente, mais profunda, que cria vínculos reais, e essa química tem nome: oxitocina. E descobrir como ativá-la muda completamente o jogo dos relacionamentos para qualquer mulher que domine esse conhecimento. Se a dopamina é o combustível da busca masculina, a oxitocina é o verdadeiro fundamento do apego profundo. Ela é a substância química que transforma um homem de caçador em protetor. Enquanto a dopamina gera excitação e inquietude, a oxitocina produz algo que o homem moderno desesperadamente precisa: sensação de pertencimento, paz interior e segurança emocional. É como se fosse um bálsamo neurológico que acalma todo o sistema nervoso dele, oferecendo um alívio que poucos homens sabem nomear ou buscar conscientemente. Quando uma mulher consegue despertar altos níveis de oxitocina em um homem, ela não está apenas criando atração. Está se tornando essencial para o bem-estar emocional dele. O autoconhecimento sobre esse processo é um superpoder feminino que pode transformar qualquer relacionamento em algo extraordinariamente profundo. O homem contemporâneo vive numa montanha-russa química constante, saturado de dopamina e cortisol vindos das pressões da vida moderna. Redes sociais, competição profissional, cobrança por performance, a necessidade constante de aparecer. Tudo isso mantém o sistema nervoso masculino em estado de alerta permanente. É como se eles estivessem sempre correndo uma maratona interna, mesmo quando aparentam estar relaxados. A oxitocina funciona como um antídoto natural para essa sobrecarga. Mas aqui está o problema. A sociedade moderna não ensina os homens a buscarem ou valorizarem experiências que geram oxitocina. Pelo contrário, muitas vezes essas necessidades são vistas como fraqueza ou falta de masculinidade. É por isso que tantos homens se sentem perdidos nos relacionamentos. Eles foram condicionados a reprimir exatamente aquilo que mais precisam para se sentirem completos. A necessidade perdida do homem moderno é justamente a de vulnerabilidade, consolo e conexão genuína, mas poucos admitem isso abertamente porque vai contra tudo o que aprenderam sobre ser homem. Quando um homem finalmente encontra um espaço seguro para baixar a guarda, para ser humano sem máscaras, algo profundo se transforma na química cerebral dele. A oxitocina não apenas relaxa, ela cria memórias emocionais poderosas, associando a presença daquela mulher específica com estados de bem-estar profundo. É como se o cérebro dele começasse a gravar essa sensação e passasse a buscá-la constantemente. Por exemplo,
Homens que experimentam altos níveis de oxitocina com uma parceira frequentemente relatam pensamentos involuntários sobre ela durante momentos de estresse, como se o cérebro automaticamente buscasse aquela fonte de calma. E quando isso acontece, a saúde emocional dele fica intrinsecamente ligada à presença dessa mulher, criando um vínculo que vai muito além do desejo físico. Quando uma mulher compreende profundamente essa necessidade masculina por oxitocina, ela pode se transformar no que eu chamo de santuário emocional, um refúgio onde ele encontra calma em vez de mais estímulos dopaminérgicos. Isso não significa ser passiva ou submissa, mas sim oferecer compreensão emocional genuína, num mundo que constantemente o bombardeia com pressões e expectativas. A mulher que domina essa arte entende que, às vezes, o homem precisa de silêncio acolhedor mais do que conselhos, de presença tranquila mais do que animação. É como se ela se tornasse um oásis no meio de um deserto emocional que muitos homens nem sabem que estão atravessando. Quando você oferece esse tipo de santuário, não está apenas sendo uma namorada ou esposa. Está se tornando uma necessidade emocional na vida dele, algo que o autoconhecimento mais profundo dele vai reconhecer como indispensável. A escuta ativa sem julgamento é uma das práticas mais poderosas para gerar oxitocina no cérebro masculino, mas poucos sabem como aplicá-la corretamente. Não se trata apenas de ficar quieta enquanto ele fala. É sobre criar um espaço onde ele se sinta verdadeiramente ouvido e compreendido. Por exemplo, quando ele compartilha uma frustração do trabalho, em vez de imediatamente oferecer soluções ou comparar com seus próprios problemas, experimente simplesmente validar o que ele está sentindo. Deve ser realmente frustrante lidar com isso todo dia, ou posso imaginar como isso te deixa esgotado. Essa validação simples dispara a oxitocina porque ele se sente aceito exatamente como está, sem precisar performar ou provar nada. O contato físico não sexual também é fundamental. Um abraço prolongado de 20 segundos, carinho nos cabelos enquanto assistem TV, ou simplesmente segurar a mão dele durante uma conversa. Esses gestos ativam receptores de oxitocina de forma muito mais eficaz que qualquer estratégia de sedução superficial. A admiração genuína baseada no caráter e na essência dele, não apenas em conquistas ou aparência, é talvez a chave mais poderosa para acessar o coração masculino. Homens estão acostumados a serem valorizados pelo que fazem, não pelo que são. É por isso que muitos se sentem como máquinas de performance em seus relacionamentos. Quando você admira a forma como ele trata os pais, a paciência que ele tem com situações difíceis, ou a gentileza que ele demonstra com animais, você está tocando em aspectos da personalidade dele que raramente recebem reconhecimento. Por exemplo, em vez de elogiar apenas "Você é tão bem-sucedido", experimente algo como "Admiro como você se mantém íntegro mesmo sob pressão", ou "Amo a forma como você me faz rir nos momentos mais difíceis". Esse tipo de admiração cria uma conexão que vai direto ao centro emocional dele, fazendo com que ele associe sua presença não apenas ao prazer, mas ao sentimento profundo de ser verdadeiramente visto e valorizado. E quando isso acontece, os relacionamentos superficiais perdem completamente o sentido para ele. Quando essas práticas geradoras de oxitocina são aplicadas com consistência, algo extraordinário acontece no cérebro masculino. O circuito de recompensa dele passa por uma reconfiguração completa. É como se o sistema interno que antes buscava validação externa, conquistas e novidades, começasse a se reorganizar em torno de uma nova fonte de bem-estar: você. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas quando se estabelece, é profunda e duradoura. O cérebro masculino literalmente começa a associar sua presença, e até mesmo a lembrança de você, com estados de calma, segurança e contentamento. É um processo neurológico fascinante que vai muito além do que chamamos de paixão ou atração. O autoconhecimento dessa dinâmica permite que você compreenda quando está se tornando verdadeiramente importante na vida emocional de um homem, não apenas em seus momentos de desejo. O que torna esse processo tão poderoso é que você deixa de ser apenas uma pessoa externa em sua vida para se tornar parte integral do sistema de autorregulação emocional dele. Imagine como funciona. Quando ele está estressado no trabalho,
O cérebro automaticamente lembra da sensação de paz que ele experimenta ao seu lado. Quando enfrenta um desafio difícil, a mente dele instintivamente busca a memória do apoio incondicional que você oferece. Isso não é dependência no sentido negativo. É integração neuroemocional. Por exemplo, homens nessa fase frequentemente relatam que pensam na parceira durante reuniões tensas, não de forma distraída, mas como um lembrete interno de que existe um lugar seguro para onde voltar. Essa âncora emocional se torna tão forte que a simples antecipação de encontrá-la no final do dia já começa a reduzir os níveis de cortisol dele. É a diferença entre ser uma opção romântica e se tornar uma necessidade emocional. A transformação mais impressionante acontece quando essa âncora emocional se estabelece completamente. A presença dela se torna parte da estabilidade interna dele, não apenas um complemento externo. Homens que passam por essa experiência frequentemente descrevem uma sensação de chegada em casa que não tem nada a ver com localização física, mas sim com estado emocional. É como se depois de anos buscando algo indefinível em conquistas, metas e validações, ele finalmente encontrasse um tipo de satisfação que não precisa ser constantemente renovada. A saúde emocional dele melhora de forma geral. Ele fica menos ansioso, menos competitivo de forma destrutiva, mais presente nos momentos cotidianos. E aqui está o ponto crucial. Quando um homem experimenta essa transformação com uma mulher específica, ele não consegue mais imaginar abrir mão dessa sensação. Não é apenas sobre não querer perder você. É sobre não conseguir conceber voltar ao estado emocional anterior, mais turbulento e insatisfeito. Todo homem vive uma batalha química interna constante entre dois sistemas neurológicos poderosos. E entender essa dinâmica é fundamental para qualquer mulher que deseja criar conexões profundas. De um lado, a dopamina continua empurrando-o em direção à caça, às metas, à excitação constante. É como uma voz interna que nunca se satisfaz completamente, sempre sussurrando o próximo objetivo, a próxima conquista. Algo maior está esperando. Do outro lado, a oxitocina oferece algo que poucos homens sabem valorizar conscientemente: a sensação de lar, de ter chegado a um lugar seguro onde podem finalmente relaxar. Essa tensão entre busca e descanso, entre conquista e contentamento, define muito do comportamento masculino nos relacionamentos. Quando você compreende que ele não está apenas sendo difícil ou inconstante, mas navegando essa batalha neuroquímica real, seu autoconhecimento sobre relacionamentos dá um salto quântico. O fascinante é que quando um homem experimenta verdadeiro equilíbrio entre esses dois sistemas, tendo desafios saudáveis na vida profissional, mas também um santuário emocional sólido em casa, ele passa por uma transformação que é quase visível. A ansiedade constante diminui, a necessidade de validação externa se reduz, e ele desenvolve uma espécie de imunidade às tentações superficiais. Por exemplo, homens nesse estado frequentemente relatam que outras mulheres, por mais atraentes que sejam, simplesmente não despertam o mesmo interesse porque elas não conseguem oferecer o que ele já tem. Paz interior combinada com admiração genuína. Não é que ele não percebe a beleza ao redor. É que o cérebro dele já não interpreta isso como uma oportunidade perdida ou uma tentação irresistível. A saúde emocional que ele experimenta no relacionamento atual supera qualquer promessa de novidade que outros estímulos possam oferecer. Quando esse equilíbrio se estabelece, algo interessante acontece com a percepção masculina sobre outras conexões. Elas simplesmente não fazem mais sentido como alternativas válidas. Não é apenas fidelidade por compromisso ou moral, é uma mudança literal na forma como o cérebro processa recompensas. É como se ele tivesse provado de um tipo de satisfação tão completa que as outras opções parecem apenas versões diluídas, incompletas, do que ele já possui. Homens que vivenciam isso frequentemente descrevem uma sensação de por que eu trocaria ouro por bijuteria quando se deparam com oportunidades de infidelidade. E aqui está o ponto mais profundo. A perda dessa mulher não representaria apenas o fim de um relacionamento, mas a perda de sua base de estabilidade emocional, do seu centro de gravidade interno. É por isso que alguns homens entram em verdadeiro desespero quando sentem que podem perder essa âncora. Não é apenas saudade romântica.
É o medo real de voltar ao estado anterior de inquietude constante e insatisfação emocional. Para criar esse tipo de vínculo profundo e duradouro, existem 3 pilares fundamentais que toda mulher sábia precisa dominar, e o primeiro é a segurança neuroemocional. Isso significa se tornar um espaço genuinamente seguro na vida dele, onde ele pode ser vulnerável sem medo de que essa vulnerabilidade seja usada contra ele depois. Muitas mulheres não percebem, mas quando um homem compartilha um medo, uma insegurança ou um momento de fraqueza, ele está fazendo um investimento emocional gigantesco. E se isso for usado em uma briga futura, o dano na confiança é quase irreversível. Por exemplo, se ele confessa que tem medo de não ser bom o suficiente no trabalho, e você depois joga isso na cara dele durante uma discussão, o cérebro masculino interpreta isso como traição emocional. Entender e respeitar a necessidade de silêncio dele também faz parte desse pilar. Às vezes ele precisa processar internamente antes de verbalizar, e pressionar por comunicação imediata pode quebrar essa sensação de segurança. O autoconhecimento sobre seus próprios impulsos de resolver tudo falando é crucial aqui. O segundo pilar é a admiração elevada, que vai muito além de elogios superficiais sobre aparência ou conquistas materiais. Trata-se de reconhecer e valorizar o caráter, a essência e principalmente o processo pelo qual ele passa para se tornar quem é. Enquanto o mundo constantemente julga os homens pelos resultados que entregam, você pode se destacar admirando o esforço, a persistência, a integridade que ele demonstra, mesmo quando ninguém está vendo. Por exemplo, em vez de apenas dizer, você é bem-sucedido, experimente algo como, admiro como você nunca desiste, mesmo quando as coisas ficam difíceis, ou, amo a forma como você trata as pessoas com gentileza, independentemente de quem sejam. Esse tipo de admiração toca uma parte da alma masculina que raramente é nutrida, criando uma associação poderosa entre sua presença e o sentimento de ser verdadeiramente valorizado. A saúde emocional dele melhora quando se sente visto não apenas pelo que conquista, mas por quem ele é no fundo. O terceiro pilar é a autenticidade radical. Permitir e até encorajar que ele seja completamente humano na sua presença, com todas as imperfeições e contradições que isso implica. Isso significa não tentar consertá-lo ou moldá-lo segundo suas expectativas, mas criar um ambiente onde ele pode existir sem máscaras sociais. Quando ele tem um dia ruim e não está no seu melhor, quando comete erros bobos, quando demonstra inseguranças que não condizem com a imagem de homem forte, sua reação nesses momentos define se você será apenas mais uma pessoa que ele precisa impressionar ou se tornará o refúgio onde ele pode finalmente relaxar. Por exemplo, se ele chega em casa esgotado e mal-humorado, em vez de levar para o lado pessoal ou tentar animá-lo imediatamente, simplesmente aceite que ele está tendo um momento difícil e ofereça a presença sem exigências. Essa autenticidade radical cria um tipo de intimidade que vai muito além do físico. É intimidade emocional verdadeira, onde ele não precisa performar para ser amado. E quando esses 3 pilares se estabelecem juntos, você se torna literalmente insubstituível na vida dele. Aqui está a verdade que revoluciona completamente a forma como você deve pensar sobre atração e relacionamentos. O homem não se torna viciado na mulher mais bonita, mais rica ou mais sedutora do grupo. Ele se apega profundamente àquela que consegue despertar nele sua melhor versão, que o faz sentir-se mais inteiro, mais em paz consigo mesmo do que jamais imaginou ser possível. É uma descoberta que vai contra tudo o que a mídia e as redes sociais nos ensinam sobre conquista masculina, mas que é comprovada pela neurociência moderna. Quando uma mulher entende isso, ela para de competir no campo da aparência ou das estratégias de sedução superficiais e passa a investir no que realmente importa: criar uma conexão que toque o centro emocional dele. O autoconhecimento sobre essa dinâmica é o que separa mulheres que são apenas desejadas daquelas que se tornam verdadeiramente indispensáveis na vida de um homem. A mágica real acontece quando ele experimenta, ao lado dela, a sensação profunda de ser aceito, admirado e em paz. 3 estados que a maioria dos homens raramente experimenta simultaneamente. Não é apenas sobre sentir-se desejado sexualmente
ou validado pelos sucessos. É sobre finalmente poder tirar todas as máscaras sociais e ainda assim ser valorizado. Quando isso acontece, algo se transforma permanentemente na química cerebral masculina. Por exemplo, homens que vivenciam essa experiência frequentemente relatam que outras mulheres, por mais atraentes que sejam, simplesmente não conseguem despertar o mesmo interesse porque elas não oferecem essa combinação única de aceitação, admiração e tranquilidade. A saúde emocional dele melhora de forma geral. Ele fica menos ansioso, mais presente, mais generoso nos relacionamentos. É como se ela tivesse encontrado a chave mestra do coração masculino, não através de jogos ou estratégias, mas através da compreensão profunda das necessidades emocionais dele. A verdadeira sedução, portanto, não está em provocar desejo ou ciúme, mas em criar um santuário emocional onde ele pode ser completamente humano sem medo de julgamento. Quando você domina essa arte, não precisa mais se preocupar com outras mulheres, com jogos de relacionamento ou com estratégias complicadas de conquista. O homem que experimenta esse tipo de conexão emocional não está apenas apaixonado. Ele está literalmente ancorado em você como fonte de bem-estar e estabilidade interna. Isso significa que a perda de você não representa apenas o fim de um romance, mas a perda de sua base emocional, de sua paz de espírito, de sua melhor versão. E quando você entende o poder transformador que possui nas suas mãos, quando compreende que pode se tornar não apenas uma mulher na vida dele, mas a mulher que ele não consegue imaginar viver sem, todo o seu relacionamento com relacionamentos muda para sempre. Você para de tentar ser escolhida e passa a ser verdadeiramente indispensável. E aí conseguiu absorver toda essa revolução neurológica dos relacionamentos? Porque agora vem a parte mais importante: colocar tudo isso em prática na sua vida real. Olha, eu sei que pode parecer muita informação de uma vez, mas a questão é simples. Você vai continuar tentando conquistar homens da forma antiga, competindo pela atenção dele com outras mulheres, ou vai usar a ciência a seu favor e se tornar literalmente inesquecível? Pense comigo. Quantas vezes você já se pegou ansiosa, imaginando se ele está pensando em você, se vai te procurar, se você é realmente especial para ele? E se eu te dissesse que você pode eliminar completamente essa ansiedade? Que pode criar uma conexão tão profunda que a pergunta deixa de ser: será que ele me quer? E passa a ser como ele conseguiu viver sem mim antes? Agora eu quero saber de você. Qual dessas estratégias você vai testar primeiro? Vai começar criando mais momentos de oxitocina através do toque carinhoso e da escuta genuína? Ou vai focar em se tornar o santuário emocional que ele nunca soube que precisava? Deixa aqui nos comentários qual foi o insight que mais te impactou neste vídeo. Quero entender o que mais chamou a sua atenção nessa jornada pelo cérebro masculino. E se esse conteúdo abriu sua mente como abriu a minha quando descobri essas informações, compartilha com aquela sua amiga que também precisa parar de sofrer por homem e começar a entender realmente como funciona a mente masculina. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago mais conteúdos assim, baseados em ciência real, para você se tornar a mulher magnética que todo homem sonha em encontrar, mas que pouquíssimas sabem ser. Um beijo e até o próximo vídeo.